Tem, bom dia, bom dia, bom dia. Que gratidão, gente. Estamos aqui esperando vocês chegarem, entrarem. Uma honra aí ter vocês aqui, no meu Instagram, Geralda Luciana. Vamos chegando, vamos ver as pessoas que já estão vindo. Seja bem-vinda, Thaís. Muito bom. Gratidão. Vai ser realmente uma manhã extraordinária, hein? Vamos trazer aí, falando sobre procrastinação, um convite da faculdade da Uniaselv, aqui em BH. E gratidão aí à direção né, da faculdade, da universidade, em especial aí a Thaís, pela confiança, viu? E será realmente um momento extraordinário, um momento para conversar de uma maneira diferente. Hoje eu vou falar da procrastinação e do foco da maneira que vocês nunca ouviram. Seja bem-vinda, Agatha, aí chamando aí os amigos. E é interessante, tá, gente, que a novidade aqui da tecnologia, que nós vamos estar também, graças aqui a Raquel, aí já conseguimos uma forma de trabalhar diferente, que também vamos estar no YouTube, hein? Então, a gente vai procurar realmente deixar gravado para aqueles que de manhã têm uma certa dificuldade. Então, vamos lá, vai chamando os amigos, estamos aqui aguardando, né? Mas muito bom. E aí, como eu disse, né, o assunto hoje aí é a questão da procrastinação, falta de foco no home office. Desafiador, né? E se quiserem fazer algumas perguntas, gente, já pode ir deixando algum recadinho, como é que tá indo aí essa visão, né, de conversar sobre um assunto que é o assunto do momento, né? Muitos trabalhando em casa e com essa dificuldade. Aí, Cristiane, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda aí ao nosso Instagram. Esse bate-papo, com certeza, vai trazer muita reflexão. Bom, então vou apresentar um pouquinho, gente, a questão já me adiantar, para aqueles que estão chegando, alguns já me conhecem. Meu nome é Geralda Luciana, hoje diretora e fundadora do projeto Repaginar. É um projeto que tem como missão aí repaginar vidas e negócio. E antes, né, de tudo, eu quero que você possa pensar. Você sabia, na verdade, que a maioria das pessoas que são criativas são procrastinadoras? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Bem, como eu disse, né, hoje o tema é bem diferente. Vou abordar, ter uma outra abordagem para vocês. Bom, de onde vem essa questão dessa conversa? Tem um psicólogo organizacional, ele chama Adam Grant, que ele defende a tese de que os originais, as pessoas que são criativas, elas na verdade são procrastinadoras. E é isso que nós vamos conversar hoje. E é um assunto bem interessante porque quando os clientes chegam, né, para ser atendidos, eles falam o seguinte de uma dor, que é uma cobrança, uma crítica em relação à procrastinação. Eu quero te convidar a ver de uma outra forma. Então, né, para aqueles que já estão chegando, vou continuar minha apresentação. Quem é a Geralda hoje? Hoje a Geralda, mãe de 3 filhos, estou aqui com mais de meio século e tenho realmente um ótimo relacionamento com os meus irmãos, com os meus pais, amo os meus pais. Tenho resultados hoje no meu negócio. Em pouco tempo, realmente, eu já consigo ver resultados e é por isso que realmente o Repaginar tem sido um sucesso. Eu sou aquela que quebra paradigmas. Quando as pessoas dizem que não, eu estou lá. E é isso que eu procuro trabalhar mesmo com os meus clientes. Eu aprendi há muito tempo que se o outro pode, eu também posso. E eu te convido também a começar a pensar dessa forma. Mas a vida que eu tenho hoje, o sucesso que eu tenho hoje, nem sempre foi assim. Então, eu com mais de 50 anos, você imagina 50 anos atrás o que era estudar. Então, negra, a questão, né, de ser de a situação de escassez. Então, meus pais não me incentivaram a estudar, não tinha isso. Então, a bisavó foi empregada doméstica, minha avó, minha mãe e eu também. Então, não tinha essa expectativa de que você teria algo que você iria estudar. Então, nós éramos preparados apenas para cuidar da casa e casar. Mas eu vejo que mesmo com a situação de violência doméstica, né, a fragilidade da minha mãe não saber se proteger, você acaba tendo dois caminhos na vida. Ou você realmente se rebela, você fica com raiva de tudo e de todos, ou você realmente acha a segunda opção. E eu falo que o meu amor até pela educação, que é aqui a pessoal da faculdade, é que eu fui salva pelos livros, por aquilo que eu aprendi a ler, que existia, que poderia ter esperança, e por Deus.
Então, eu comecei um outro trajeto, ver minha vida por outra forma. Que se o outro podia, eu também poderia. Era só eu fazer o que o outro fez. E assim foi minha vida. Então, até os 18 anos, empregada doméstica. Depois eu consegui passar no concurso público. E esse concurso público me fez, eu trabalhar ali por 25, 27 anos de efetivo serviço. Fui servidora pública na área de segurança. E chega um ponto que você aprende a ser uma outra pessoa, uma pessoa mais dura. E ao final mesmo, para ir para a aposentadoria, os meus filhos, que eu só acompanhei de longe, começaram realmente a pedir que eu ficasse mais presente. E como a workaholic, uma pessoa que trabalhava ao extremo, iria parar. Então, em paralelo, eu comecei com o lado do empreendedorismo. Fui trabalhar com vendas diretas. Então, fui aperfeiçoar e aprender uma área até então que eu não conhecia, tá, gente? Que é a área de empreender. E me apaixonei. Isso tudo, a ficha começou a cair mesmo quando eu fui aprender. E tem como eu desenvolver habilidades. E aí me tornei realmente destaque em vendas na minha equipe. Fiquei 6 anos trabalhando com vendas diretas. E isso tudo foi aí que o coach começou a entrar na minha vida. E esse coach fez com que eu despertasse essas habilidades, me tornasse aquilo até então que eu nem sabia que existia dentro de mim. Mas algo despertou no coração dos meus clientes. Eles começaram a pedir que eu ensinasse para eles o que eu praticava, o que eu estava vivendo, que eu estava melhorando como pessoa, como mãe, como filha. Aprendi a perdoar os meus pais, a amá-los, sou apaixonada com eles hoje. Então, aí se transformou mesmo no negócio. Então, hoje, daí, dos atendimentos de análise de perfil, a questão de tratar, cuidar das pessoas no coach, foi fazendo com que surgisse um negócio. Então, daí veio o projeto Repaginar. Então, eu não sou só coach, mas é uma empresa de transformação, de ressignificação para o ser humano. Então, eu sou a primeira, nós somos a primeira empresa especializada em desenvolvimento de pessoas através da inteligência emocional aqui na região metropolitana. Então, a minha formação em segurança pública, curso superior, eu tenho, a questão, sou practitioner, master em programação neurolinguística, sou coach, formação internacional pela FEBRACIS, eu também sou consteladora e também trabalho com a hipnose. Tudo para que tenha uma entrega de excelência para você. Então, acho que já chegaram aqui, a maioria já está conhecendo aí sobre a Geralda. Então, tudo é possível. Tudo é possível. E aí voltamos então, vamos aqui à questão dessa procrastinação. Então, como eu disse, hoje se entende, principalmente esse estudo do Adam Grant, que os originais, as pessoas como Steve Jobs, foram procrastinadores. Você sabia que, se você olhar, Leonardo da Vinci também foi. Então, ele demorou 16 anos para poder terminar a questão da Mona Lisa. Já pararam para pensar nisso? E o quanto você está se cobrando? Você se olha com qual olhar? Luther King também, que foi um homem realmente reconhecido aí como teve um discurso extraordinário. Você sabia que quando foram olhar nos scripts do discurso famoso dele, aquela frase extraordinária, eu tenho um sonho, não estava no script, porque ele colocou na última hora no improviso. Então eu quero primeiro descansar você em relação à procrastinação. Então, sobre qual ótica que você está se vendo e está se cobrando aí na sua casa, cheio de tarefas, que agora, com essa questão da pandemia, quantos tiveram que reformular a questão da forma de trabalhar, a questão da forma de estudar? O quanto você tem se cobrado? Afinal de contas, você olha com qual olhar? Então, eu quero lembrar para vocês o seguinte, quando ele fala em questão dos originais, existem 3 grupos do procrastinador. Deixar vocês descansarem em relação a isso. Tem aqueles que realmente procrastinam, que são procrastinadores crônicos. São aqueles que deixam na última hora, que tem essa escolha de ser criticado mesmo. Mas ele não tem boas ideias, não é esse o caso daquele que eu disse que é criativo, porque ele está sempre se cobrando, brigando, deixa tanto para a última hora, que ele não consegue realmente ter boas ideias. Mas eu também tenho aqueles que correm para entregar rápido tudo. Ele é o primeiro. Se o prazo é dia 20, ele já entregou dia 10, ele tem uma ansiedade muito grande. Mas se ele também está nesse momento de se cobrar muito dessa ansiedade, vocês entendem que ele não tem esse tempo para ter boas ideias, porque ele está com muita ansiedade. Mas o estudo diz que esse procrastinador moderado,
ele sim é criativo e é improviso. Alguém conhece alguém assim? Você já teve contato? Como o quanto isso faz a diferença? O quanto você nota que no final assim você consegue entregar de maneira diferente, né? Diferente dos outros. Assim são os originais. E é interessante que nós olhamos para ele e não damos nada por eles. Os originais, os criativos, eles têm uma entrega diferente. Então, quero te convidar a se conhecer melhor, a olhar o que você chama de criatividade, o que você chama, na verdade, de procrastinação. Tem um roteirista americano que ele fala que ele estava no filme O Homem que Mudou o Jogo. Ele fala o seguinte: o que vocês chamam de procrastinação, eu chamo de pensar. Eu estou pensando. Então, o procrastinador moderado, ele trabalha a procrastinação da seguinte forma: ele sabe, ele começa, ele sabe que ele tem uma tarefa, mas ele faz uma outra coisa nesse meio. Porque aí, nesse intervalo, ele consegue ser criativo, ele consegue realmente trazer mudanças, né, criatividade para mudar o mundo. Mas hoje, então, quer dizer que eu posso, né, ser procrastinador? Depende. Depende muito da visão que você tem na sua vida sobre procrastinação, qual é a clareza, sinceramente, que você quer da vida. A procrastinação, se você olhar pelo lado, talvez, da produtividade, realmente vai ser um vício. Porque você tem um prazo para cumprir e aí a procrastinação está te paralisando, não é mesmo? Mas se eu olhar para o lado da criatividade, da necessidade de improvisar, de ser mais leve, de ter boas ideias, isso é um dom e um talento. Então vem a primeira pergunta, né, de coach, sinceramente, em qual lado você está? Como é que você tem se visto? Né, você tem se olhado, né, se visto, na verdade, se olhado. Qual é esse olhar de peso, de crítico? Afinal de contas, você se cobra com qual olhar? E eu falo por ser mãe, né? Meus filhos já são jovens e eu já passei por isso. Eu já vivi isso, né? Que você vive essa cobrança, o quanto de prazo, o quanto nós julgamos as pessoas pelo que elas, né? Pelo meu ponto de vista. E aí, né? Só falei, né? Tá gostando aí, criação? Tô gostando disso, Gê. Fala aí para pensar para você mesmo, tô gostando disso. Porque as pessoas chegam aqui para serem atendidas, destruídas, sentindo que não são nada, sentindo que não está de acordo com um padrão. E esse padrão é de quem? Então, eu quero muito que você descanse, né? Até coloquei algumas anotações aqui, ó, em relação ao que está chegando, viu? Quem nunca procrastinou? Atira a primeira pedra. Quem nunca procrastinou, por exemplo, não leu aquele livro que sabe que é importante? Quem nunca procrastinou com atividade física, gente? Já parou para pensar? Você sabe que a atividade física vai te fazer bem. Quem nunca procrastinou com o lazer, está com tanto trabalho para fazer e não tira um tempo para se distrair, para rir um pouco, para assistir talvez um filme até de comédia, não é mesmo? Quem nunca procrastinou para estar com os filhos? Eu vivi isso, eu vivi distante dos meus filhos quando eu estava trabalhando. Isso é uma procrastinação. Não estar junto com o seu cônjuge, ele está pedindo atenção, olhar, e você não está olhando para ele. Quem nunca? Então, qual é o julgamento? É só em relação à escola, então, ao trabalho? A questão é, quando essa procrastinação, ela está sendo recorrente, ela está te prejudicando. E eu trouxe, né, eu deixei até um tema que os clientes pediram, eu coloquei no meu Instagram, sobre essa questão de que o quanto você demonstra a sua vulnerabilidade e pede ajuda. O quanto você se cobra, o quanto você se julga, se autocritica, não é mesmo? Então, a questão dessa cobrança, o quanto realmente você só busca, né? Eu vejo vários experts que estão dando um monte de ferramentas, como é que elimina a procrastinação, mas tudo começa com você. Sinceramente, vamos olhar por esse ponto de vista. Quando você procrastina, a procrastinação, sinceramente, está prejudicando quem? A quem? Quando você deixa de cuidar da sua saúde,
A quem você está prejudicando? Quando você não está com seus filhos, o prejuízo, a quem você está prejudicando? Quando você deixa de organizar a sua mesa, quando você deixa de organizar o seu quarto, quando você deixa de organizar a sua sala de trabalho, você está buscando prejudicar quem? E eu descobri isso porque eu também já fui uma procrastinadora. A prejuízo, na verdade, é para você e é para mim, não é mesmo? Porque quando você terminar aquele trabalho, quem é que vai receber o elogio? Não é mesmo? Quem é que vai ser elogiado? É você. Quando você terminar a organizar a sua mesa, quem é que vai receber o elogio? Quando você cuidar da saúde, vai fazer bem para quem? Quando você dá aquele abraço gostoso no seu filho, ele te chamar de mãe, pai, eu amo você está ajudando quem? Entende? Geralmente, quando a procrastinação ela é recorrente, você realmente está deixando de se amar. Está deixando de cuidar da pessoa mais importante, que é você. Então é assim que as pessoas chegam aqui. Já isso tem solução? Sim. Primeira coisa é descobrir a questão da sua identidade, do que você é capaz e do que você merece. Nós trabalhamos, né, como coach, a federação, né, nós trabalhamos essa questão da inteligência emocional. E me pergunto o que é inteligência emocional, né, gente? Não é achar engraçado tudo, não é rir, chorar, emoção. A emoção é determinação, resiliência, persistência, conseguir ter empatia, entender o momento do outro e entender o seu momento. Então, quando nós falamos em relação à procrastinação, então nós podemos olhar em relação à sua identidade, quem você é, onde que ela foi formada, se não ali na sua infância, a identidade que vai dizer se você vai entregar um trabalho, se você vai ser o primeiro ou o segundo lugar, não é mesmo? Lá na identidade vai falar se você se sente feio ou bonito, se sente capaz ou não. Também nós aprendemos lá a questão do que eu sou capaz de fazer. Será que eu vou terminar esse TCC? Será que eu vou ser incluído na turma? Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou ser elogiado? A questão do quanto eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer. E aí vem a terceira parte, né, dessa questão da pirâmide do indivíduo, que é o quanto eu mereço. Sinceramente, quanto você merece ser elogiado. O quanto você merece ser reconhecido pelaquilo que você é. Então, muitos chegam aqui fazendo tanto... Eu tenho vários, né? São vários lados. Eu tenho aqui aqueles que fazem muito, muito, muito. Workaholic, parecido comigo. Fazia muito, muito, muito. Mas fazer para quê? Qual é o objetivo? Quando eu tenho um objetivo, uma clareza, que nós vamos trabalhar aqui, está um pouquinho dentro do foco, faz sentido, porque eu tenho um prazo. E esse prazo, porque igual principalmente esse lado acadêmico, né? Existe um tempo. Terminou uma disciplina, um período, eu vou para outro, né? Então tem um tempo. Você está investindo o seu dinheiro. Então existe um prazo. Então você tem aí 6 meses, geralmente, né? Num período. Então existe um prazo. Não é para te punir, mas é para se organizar. Então, aí vem essa questão de quando você não entende, né? Não se sente capaz, perde, não quer ser elogiado por isso. Não quer ser reconhecido, quer ser punido, falou só, você é um preguiçoso. Eu tenho cliente que chega aqui falando vários nomes, Geraldo, eu sou procrastinador, eu sou preguiçoso. Mas, sinceramente, eu não vi isso aonde? Eu sempre pergunto, você é ou você está? Faz sentido? Você é procrastinador ou você está procrastinando? Então, existe uma diferença. Então, né, como diz, o assunto é bem grande, né? Como eu tenho a tarefa de falar de 3 pontos, já falei bem da procrastinação. Eu quero levar vocês um pouquinho a entender sobre personalidades, sobre comportamentos. Então, até aí já deu uma descansada na procrastinação, gente. Eu amo ver vocês se amando, vocês olhando com um olhar de bondade para vocês. Então, vamos lá, 4 perfis, né? A teoria diz que trabalha muito sobre isso. Eu trabalho com a análise de perfil, que é o CIS Assessment. Ele é um pouco mais profundo. Então, vou trabalhar só um pouquinho no norte para vocês entenderem. Nós trabalhamos 4 tipos de perfis.
para você se situar em relação a essa bendita procrastinação, tá? Porque está ditando, é um código que alguém ditou para você. Temos o perfil dominante, o perfil estável, o perfil influente e o perfil conforme. O perfil dominante, ele é um perfil multitarefas. Tudo para ele é para ontem. Ele é muito acelerado, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O dominante, ele é focado no resultado, ele tem um grau de competição alto. Quando ele não compete com alguém, ele compete com ele mesmo. Então, missão dada é missão cumprida. Ele é ignorante para realizar a tarefa. Então, quando ele não tem inteligência emocional, a gente chama ele de ignorante mesmo. E aí eu tenho outro grupo, que é o influente. Esse grupo esse comportamento são pessoas otimistas, trabalham em equipe, eles amam ser elogiados e validados, eles amam realmente ser reconhecidos. Geralmente nem trabalham muito pelo salário, mas pelo reconhecimento. Tudo para eles vai dar certo. E eles são ótimos vendedores, são persuasivos. Mas a questão é que quando ele não tem inteligência emocional, eu chamo ele de sem noção, porque ele delega, mas ele não confere, ele acredita que tudo vai dar certo. Então, eu tenho um outro grupo que são os conformes. Os conformes são os detalhistas, são aqueles que seguem regras, normas, têm facilidade em trabalhar sozinho, são autocríticos, têm uma autocrítica e critica a todos que estão em volta. Ele consegue realmente ver erro em vários lugares. E ele tem uma entrega mais demorada, porque ele faz, confere, faz de novo, faz de novo e faz de novo. Alguém está se reconhecendo aí? E aí eu tenho os estáveis. Os estáveis são chamados a vida inteira de inseguro. Os conformes são chamados de chato, tá? Agora os estáveis são chamados de inseguro a vida inteira. Eles têm uma entrega mais demorada, porque eles têm uma conversa interna muito grande. Eles ficam olhando em si, e si. Então ele sempre está buscando melhorias, ele sempre tem medo de ser criticado, então ele busca sempre sair bem, principalmente ele quer ser reconhecido, que as pessoas o amem. Então ele tem dificuldade em dizer não. Geralmente ele não entra em tumulto, mas ele é o elo de ligação na família. Eles são muito amorosos, eles são perdoadores. E as pessoas chamam eles de inseguro porque geralmente fica comparando ele com o irmão que já estava na frente fazendo um monte de coisa e ele está para trás. Entende isso? E a vida inteira ele escutou isso. Porém, como ele é um excelente observador, ele é um ótimo planejador. Quando as coisas estão erradas, ele já sabia, porque ele sabia. Porém, ele não fala, lembra? Ele tem medo de se impor, de ser criticado. Ele também é um excelente executor, ele faz o que ninguém gosta de fazer. Quando ele aprende a tarefa, ele faz. Ele é um daqueles que fica no emprego vários e vários anos. E as pessoas o chamam de inseguro. E eu sempre pergunto, para as pessoas quando chegam aqui, qual é o melhor perfil? Para você, qual é o melhor perfil? Pode escrever aí para a gente. Qual é o melhor perfil? Alguns acreditam que seja o dominante, que é o que está à frente de tudo. O melhor perfil é aquele que influencia, cada um talvez olhe o seu. Você sabia que as pessoas conseguem ter até três desses perfis? Mas eu quero ver com você o seguinte: o quanto você está se olhando com o olhar dos outros. Todos eles são importantes. É cada um no seu quadrado. O que seria de nós sem um conforme, por exemplo, lá no centro farmacêutico, que precisa de ter tanto detalhe para não matar ninguém, não é mesmo? Colocar um avião no ar cheio de detalhes. Porque como é que você vê um avião com tantas pessoas dentro voando? A não ser alguém que seja tão especialista em detalhes, não é mesmo? O que seria de nós sem um influente que é otimista, que motiva a equipe, que gosta de conversar, que tem dificuldade, por exemplo, na pandemia, de ficar numa sala, num quarto, quanto é desafiador para ele. Mas ele agrega, ele motiva, ele sempre tem um ponto de vista otimista. O que seria de nós sem o estável, que perdoa todos os outros, que é amoroso, que quer cuidar, não é mesmo? E o que seria de nós sem um dominante
que ele bate no peito, mesmo errando, ele fala, fui eu. Quando todo mundo está na dúvida, ele vai e fala, vamos fazer assim. Mesmo se der errado, ele puxa a responsabilidade para ele, entende? Então, por que falar de perfis? Quer saber um pouco mais? Só a gente vai lá no WhatsApp, chame a gente lá, que aí eu explico direitinho sobre essa análise de perfil. Ela é libertadora, principalmente para esse momento que você está vivendo aí hoje. Porque você vai compreender que talvez você está se chamando de procrastinador sem se conhecer de verdade. Talvez você é aquele que está ajudando os amigos, por isso que o seu trabalho ainda não saiu. Talvez você é aquele que está com dificuldade de ficar aí fechado nesse home office, né, preso em casa e precisa de conversar. E aí o outro está tão concentrado, que geralmente o conforme ele é muito concentrado, ele é muito crítico. Sinceramente, quem é você? O quanto você conhece de pessoas? Então te convido, isso foi libertador para mim. Porque aí primeiro você entende como você funciona. E aprende a entender como que o outro funciona também. Por que ele está te cobrando assim? Porque ele é assim. Mas e você? Então essa, né, para a gente trabalhar sobre procrastinação, para a gente já ir para o foco. Então hoje, quem é você? Como é que você funciona? O estável, ele trabalha muito com anotações, com planilhas, ele tem uma facilidade com planilhas. O conforme também. O dominante e o influente não, gente. Tem dificuldade porque tudo é para ontem, lembra? Ele não é muito de anotar, de ficar em detalhes. Mas aí vem a explicação de como resolver isso, Gê. Nós temos aí tecnologia, o que me salva, tá, gente? A tecnologia, para quem tem dificuldade com a planilha, para se organizar no tempo, é o quanto você usa a tecnologia para te ajudar, para te lembrar dos prazos, para validar, né? Começar a se validar, se elogiar quando você acertar. Criando sinapses neurais mesmo, criando prazer naquilo que você faz. Sinceramente, você se compara a quem? Seu pai? Seu cônjuge? Eu falo isso que na minha casa era assim, minha filha queria parecer muito comigo. No dia quando ela descobriu que a beleza da estabilidade, os estáveis são muito criativos. Os estáveis são sonhadores, assim, eles veem várias ações, veem blocos para realizar em blocos, mas para sonhar a mente dele está a mil. E você chama isso de procrastinação? Então, o quanto isso é libertador, sinceramente, né? A quem que você tem prestado conta, a não ser para você mesmo. Você terminar a tarefa do seu TCC, ler aquele livro, vai ser bom para quem? O quanto está brigando com algo que já está programado. Então, seja escravo da lei, né? Faça aquilo que tem que ser feito, porque no final, quando você já se vê lá recebendo esse prêmio, quando você entende que você é merecedor de receber essa certificação, receber esse elogio do seu chefe, porque você é bom. Você é bom naquilo que você faz, naquilo que você nasceu para ser. Talvez tenha que passar por algumas adversidades agora, fazer algo que você não gosta, para amanhã você fazer o que você gostaria, o que você merece. Faz sentido? Então, essa é a questão, né, da procrastinação. Se tiver alguma dúvida, os meninos estão aqui acompanhando, tá, gente? Então, vamos olhar aqui agora sobre essa questão do foco. Bom, nós já falamos em relação à procrastinação, mas ela está bem ligada mesmo à questão do que é foco. No treinamento do Poder da Ação, que eu sou ministrante, trabalho muito sobre metas, sobre planejamento, uma agenda extraordinária. E nós falamos muito sobre essa questão do foco. Muitas pessoas, né, imaginam que foco é só eu decidir onde eu quero chegar, né? É só eu olho o alvo. E eu fico o tempo todo me culpando e me punindo em direção a esse alvo. É importante ter clareza, lógico. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. É importantíssimo realmente eu ter clareza. Mas você sabia que o foco não é só olhar o final,
mas o quanto você está atento com as distrações que aparecem no caminho. Então, você tem o foco, por exemplo, de estudar o final de semana. Você já definiu que você vai estudar o seu livro, terminar aquele capítulo, né? No final de semana, aí os amigos chamam para uma diversão, um familiar mesmo faz aquela chantagem emocional. Então, o quanto você tem capacidade em observar as distrações, aquilo que te tira do seu alvo. Então, não é só olhar onde você quer chegar, mas também aquilo que tem te tirado. Às vezes, a distração é você querer... tá no meio dos estudos, aí o telefone está do lado, o WhatsApp, né? Toca, você vai olhar, só vou ver essa mensagem. E ali vai te envolvendo, seja Facebook, seja as mídias sociais. O quanto isso vai te distrair. Então, quando se vem com aquelas dicas para você não olhar, eu quero te convidar a você olhar com outros olhos, né? Você atentar para isso, que não como obrigação, mas dê prêmios para você. Quando você, por exemplo, vou ficar 1 hora sem olhar. Ou então se organizar para você ficar ali 10 minutos, meia hora, mas se fiscalizar. Eu sei que é desafiador, principalmente para o estável, ele trabalhar sem supervisão. Lembra? A insegurança, ele foi tratado como inseguro, então ele acredita que alguém tem que olhar para ele. E aí, quando ele está sozinho, ele sente assim, como se não estivesse produzindo, porque ele está acostumado a trabalhar sendo auxiliar de alguém. Então, olha agora para você em relação a isso. O quanto você mesmo pode se organizar, seja com tecnologia, o tempo que você vai ficar ali nessas mídias sociais. Então, o foco é atento para as distrações. Tá ok? Combinado aí? Isso. E aí, então, pontos importantes que eu deixei anotado aqui. Então, para que eu seja realmente eficaz, é importante eu ter foco. O que é o foco? É ter clareza onde você quer chegar no seu trabalho. Qual é a sua previsão de futuro, seu sonho, seu objetivo? É ser promovido? É melhorar o seu resultado financeiro? Qual é o seu objetivo? Por que você está aí? Por que você acordou hoje? Qual é a clareza? Você está estudando, afinal de contas, para quê? Essa é a sua formação. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar com ela? Então, isso vai te fazer movimentar. Então, ter clareza onde você quer chegar. Então, a gente comenta aqui, né? Se eu não sei o meu destino, como é que eu vou montar o caminho? Então, é importante saber. Por que você escolheu esse curso, essa faculdade? Você escolheu esse trabalho? Então, sempre definir, né, ter clareza nesse objetivo. Segundo, um propósito. Qual é a sua missão e o seu propósito nessa vida? Qual é o seu propósito nessa atividade que você não está conseguindo ir adiante? Qual é o seu propósito? Será que esse propósito é individual, gente? Possivelmente sim, ser libertador, por que não? Hoje, o meu propósito é estar bem financeiramente, é ser reconhecido, por que não? O quanto você não se inclui, não é mesmo? Então, o propósito pode ser isso para mim. Então, se permita, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero uma promoção, eu quero um salário, eu quero, talvez eu sou o único da família, igual no meu caso, eu fui a primeira praticamente a ter uma formação, um curso superior. Por que não? Talvez seu propósito seja uma coisa individual. Tá? Lógico que a gente fala muito, né, do mundo, o meu propósito vai ser o que eu tenho a entregar para o mundo, mas vamos pensar nisso aqui primeiro, o quanto você está se incluindo. Talvez o meu propósito seja para cuidar de pessoas, para os meus pais. O meu propósito é fazer essa faculdade, terminar, porque a minha família espera isso de mim. Mas que não seja com dor, tá? Mas você tem tanto amor e isso acabou, você se apaixonou pelo curso que você está fazendo, e esse propósito seja trazer alegria para eles, alegria para os seus filhos, o quanto vai trazer de melhorias para sua casa. Então, você vai ter mais foco quando você rever isso. Qual é o seu propósito naquilo que você escolheu. Mas também você pode ter um propósito, vamos ampliar um pouquinho, sobre ir para o mundo. Eu vou terminar essa formação porque eu vou fazer a diferença no mundo. Eu vou entregar de tal maneira que eu vou mudar a vida das pessoas. Então isso vai te dar um insight para você fazer o que tem que ser feito. Faz sentido? Então,
Questão de foco, lembra? Clareza, aonde eu quero chegar. Primeira coisa, sinceramente, onde eu quero. Quando você acorda de manhã, se você já definiu qual é o seu objetivo. E são fases mesmo. Hoje, seu objetivo pode ser a faculdade, seu objetivo pode ser, por exemplo, a gente pode traçar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a gente dividir um pouco essas tarefas, né? Não precisa fazer de uma vez. Mas então, clareza no objetivo, entender o seu propósito, para que você está fazendo isso, ok? E lembrar o seguinte, essa missão, né? Que às vezes você vai trabalhar com alguém, mas eu quero que você se lembre que quando você tem uma clareza, olha que bacana, gente, isso a gente fala muito no coach, na inteligência emocional. Primeiro, relembrar sempre o seu objetivo e a sua missão. Olhar para eles todos os dias. O cérebro dele é maravilhoso. Não é ele que está no controle, é o quanto você passa para ele que você deseja. Isso é lindo, né? A neurociência deixa bem claro. Então, o que eu quero que você entenda, todos os dias olhe para o seu destino, né? Para o seu objetivo e para a sua missão, para o seu propósito. Então, uma das estratégias que nós usamos no coach, aqui no Repaginar, é ensinar vocês a fazer o mural da vida extraordinária. Ponha fotos, para você já começar a ter uma visão de futuro. Como é que você vai estar no dia que você se formar, no dia que você terminar, você realmente ser promovido, as viagens que você vai fazer, a questão da sua saúde em todas as áreas. Faça um mural, assim, coisa simples, gente. É só pegar uma cartolina, por exemplo. Nossa, gente, mas isso é tão bobo. Mas eu te falo que é libertador. Primeiro que para se montar esse mural vai ser muito gostoso, gente. Você começa a procurar na internet, aí no Google, aquelas imagens bacanas, e você coloca nesse mural, e aí você vê todos os dias. E aí vai se fortalecendo o seu destino. Com certeza, você chega. E é lindo, viu, que já aconteceu, de clientes falarem, para minha vida já aconteceu, para minha filha, de que quando você olha, gente, eu já vi isso em algum lugar, e você vai lá no seu mural e está lá igualzinho. Então é uma forma de você reforçar. E a outra é celebrar. Celebre. Celebre cada conquista. Quando terminar um livro, celebra. Foi você. Você fez. Olha, eu determinei que eu vou ler um capítulo hoje. Celebre. Fique feliz por essa vitória. Olha, eu estou feliz porque eu fiz um atendimento hoje. Celebre. Aí eu tinha que fazer 10 ligações. Celebre, comemore. Porque foi você que fez. Celebre os pequenos ganhos. Porque a mente, né, a questão da neurociência deixa bem claro isso, que existe uma sinapse neural, um neurotransmissor chamado dopamina. E aí você vai ter vontade de fazer mais. Então, são várias técnicas que as pessoas ensinam. Como você quer conseguir realizar algo, é como se você comesse um elefante, pegasse um elefante no primeiro momento dá um medo, né? Nossa, como que eu vou devorar um elefante? É só picando ele, né? Em vários pedacinhos. É uma metáfora, mas vamos pensar o seguinte, você tem um TCC, você tem um tempo para fazer, mas estabeleça aí o quanto tempo, o que você vai fazer hoje. Alguns ensinam a estratégia que é matar um leão por dia, tem várias estratégias, e é só você colocar agora com a sua cara. Então, resolva algo difícil, né? Um dia de cada vez, e você vai entender como é gostoso, que você vai sentir capaz, lembra? Vai parar com essa ideia só da procrastinação. E isso é uma forma de você sentir que você é top. Isso vai firmar, ou seja, vai manter você firme no caminho. Sinceramente, você comemora as suas vitórias. Você comemora ou fica sendo indiferente? Então, um convite. Comemore. Então, focar não é só pensar no objetivo. Como eu disse, é evitar as distrações. E é sempre lembrar, afinal de contas, você está se julgando com qual olhar? Quem diz que você, como eu disse, você é procrastinador ou você está procrastinando? Isso é a sua identidade, realmente? Tranquilo, gente, até aí? Bacana. Gostando de ver, o pessoal está comentando, né? O pessoal está entrando. E aí vamos, então, agora para a parte aí do home office. Então, procurei trazer, né, fui trazendo por etapas para trazer clareza para vocês, nós já estamos indo para finalizar. O home office é uma verdade, é uma atualidade.
Tem coisas que não tem como eu mudar o que está acontecendo. Fico muito tempo brigando com o que houve com a pandemia, se a culpa é de quem, eu não estou aceitando a forma da escola, eu não estou aceitando o meu trabalho. Mas, em resumo, está acontecendo. Eu perco muito tempo brigando, não é mesmo? Então, essas são mudanças realmente de valores, de comportamento na sociedade. Não é só na sua escola, não é só na sua casa, não é no nosso país, é no mundo houve essa mudança. E o quanto nós estamos preparados para o novo. Sinceramente, quanto você está se sabotando em relação a isso. Eu vejo clientes aqui que continuam fazendo vendas, né? Que o meu foco hoje, os meus clientes são líderes. Então chegam para mim políticos, eu tenho líderes religiosos, né? Líderes, cada um no seu segmento, e muitos empresários. E aí fica essa questão de não aceitar a modernidade, a tecnologia. Enquanto eu perco tempo brigando com esse novo, eu perco grandes oportunidades de crescer, de ser e ter o que eu mereço ter. Então, muitas, né, a gente fala até questão de empresários mesmo, quantas empresas desapareceram porque não aceitaram e não entenderam que a novidade. Posso não me adaptar de primeira, gente. Eu, assim como você, tenho dificuldade com a tecnologia, mas ela é importante, tanto é que eu estou aqui com vocês. E a minha auxiliar, que é a Raquel aqui, que é uma bênção na minha vida, descobriu aqui, tá, gente? Nós estamos tanto no Instagram quanto no YouTube. Olha que delícia. Mas é isso aqui, ó. O mundo mudou. Então, você imagina, cadê as locadoras, que era um sucesso, gente? Elas resistiram no novo. Foi a Netflix que tomou o lugar, ou foi ela que não se preparou para o novo? Quem é um pouquinho mais antigo aí, para não entregar a ideia, conhece a época aí da Kodak, né? Cadê a empresa Kodak? Cadê aquela máquina elétrica que era o nosso sonho de consumo? E assim por diante. O quanto nós estamos nos preparando para esse novo. Então, home office possivelmente não sabemos, mas tudo indica, né? Os estudos aí dizem que adiantou 10 anos a tecnologia, as nossas novidades. E essa tecnologia veio. E o quanto você está usando ela a seu favor. Então, houve uma mudança profunda nos nossos valores, nas nossas mentalidades. Está se definindo um novo comportamento. Então, agora até com funcionários mesmo, a gente tem que pensar o quanto eu economizo com esse funcionário quando ele está em casa, porque eu confio nele, o quanto eu vou economizar na questão de passagem, do vale transporte. Então, se a empresa, para ela não quebrar, ela vai ter que rever muitas coisas. A escola, para não deixar você perder o ano, ela colocou as matérias, mas não é por maldade, mas é porque ela quer que você se forme, porque você tem um sonho, não é isso mesmo? E o quanto eu estou brigando com isso. Então, a ideia do home office hoje, usa a tecnologia, minha sugestão. Aí tem um monte aí, viu, gente? Tem uma forma de você se organizar aí na sua rotina, é gostoso. E olha que eu te falo para vocês, eu tenho dificuldade com planilha, então eu uso a tecnologia a meu favor. Eu coloco lá, por exemplo, as tarefas do dia, e eu vou validando, vou ticando na medida que eu termino. Isso foi até um presente da minha filha me ensinar a fazer isso. E aí, e você? Quanto você se organiza? Então, no home office, né, procurar criar essa rotina. Lembrar que tem outras coisas para você fazer, além de só ficar estudando ou trabalhando. Seus filhos, né, os cônjuges precisam de você. Se você é mais influente, o que te impede de você fazer uma videoconferência com seus amigos, jogar uma conversa fora? Não é mesmo? Estão começando a voltar agora, fazer a sua caminhada com a sua máscara, mas fazer, já que você tem necessidade de sair. O quanto você se conhece, lembra? Então, criar a rotina, que é uma dica. Buscar aí, como eu disse, uma tarefa que vai exigir de você, sim, você é o cara, né? Então, algo extraordinário, ok? Fazer isso para você se sentir importante. Falar assim, nossa, hoje eu fiz isso, que show! Celebrar isso, né? Para não ficar só aquela coisinha morna. Criar uma rotina, olhar direitinho, né? Como eu disse, esse momento. Saber o seu porquê. Qual é a sua motivação? Por que você está fazendo esse TCC? Por que você tem que levar e ler esse livro, né? Por que você está lendo ele nesse dia? Ou então, se você não tiver o seu porquê, que seja por alguém. Talvez pelo seu filho, pela sua família, lembra? Olha, está até colocando aqui ó, o Google, né? O Google Cap. Então, assim, as pessoas colocando aqui exatamente como é importante você usar essa tecnologia a seu favor. Tem várias modalidades, você olhar como é que você trabalha em home office, dicas. Tem coisas gratuitas, tá? Esse cap mesmo, ele é gratuito.
Então, ser produtivo não é trabalhar muito. E eu falo que o workaholic tem esse trabalho, essa dificuldade. Achar que é trabalhar. Lembra que a questão da identidade, né, a crença de identidade aí que não está bem definida, ele acha que é fazer muito, ele vai ser produtivo. Não, na verdade, é ser assertivo. É saber se programar mesmo, quantos livros eu vou ler para terminar esse TCC, o que eu tenho que fazer para terminar esse período, meu semestre, no meu trabalho. Tá? Então, ser produtivo não é trabalhar muito, mas ser assertivo. Sabemos, sim, o quanto é desafiador trabalhar em casa, filho chamando. Quanto é desafiador saber com os amigos, né? Eu não estou conseguindo falar com os meus amigos. É um desafio. Mas o ser humano, ele aprende a se adaptar. E quanto você está dando esse tempo para você? Se adaptar a essas modernidades, se adaptar a tudo isso. Ou então está perdendo muito tempo olhando só os que estão morrendo, ou se não, meu amigo, e com raiva de tudo, né? Com raiva colocando culpa num monte de coisa, sem ter autorresponsabilidade, sem olhar para você, sem olhar que não mudamos nada nem ninguém. Na verdade, nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. Então, é interessante que a ciência quântica fala muito sobre isso aqui, olha, nós não mudamos a matéria, nós mudamos a visão do observador, ok? Então, eu já falei da dica, se você é a questão da família perto, então fala para eles naquele momento você está trabalhando, que depois você vai dar atenção, fazer esse combinado em casa, organizar a sua mesa para ficar mais prazerosa, sabe? Se você só tem esse quadrado para trabalhar, para estudar, faz ele ficar gostoso com a sua cara. Põe flores, põe foto, não sei, vira ele a sua cara. Olha, essa é uma dica bem bacana. Então, torne esse lugar agradável, lembrando que as pessoas são diferentes, às vezes seu cônjuge, seu amigo, né? O que for, ele é diferente de você, se dê o seu tempo, se conheça, como eu disse lá no início da live. Quem está chegando agora, te convido depois a olhar. Então, ó, dicas aqui. Torne o seu espaço agradável, nós já estamos encerrando. Fecha a porta, coisa simples, né? Às vezes fecha a porta do lugar onde você está estudando, né? Explica para ele que naquele momento você está trabalhando, coisa simples, às vezes esquecem, porque eles têm uma necessidade, às vezes, de conversar, né? Às vezes você é mais detalhista e aí o seu companheiro aqui gosta de conversar, então fala que nesse momento você está trabalhando, que daqui a pouco você vai dar atenção. Mas se combinar, cumpra, tá? Se combinou que vai conversar com seu filho, cumpra, viu? Para que eles possam respeitar isso. Porque senão você só fala e não cumpre, não se dá esse momento. Então, arruma a sua mesa, organize a tarefa do dia a dia, o que você vai fazer naquele dia. A Mary Kay mesmo falava muito sobre isso. Coloque no final do dia 5 tarefas, 5 a 6 coisas importantes para outro dia, ajuda bastante. Gostei muito de uma dica de um livro chamado... ela colocou que é os 5 minutos, Prática dos 5 minutos. É um livro da Mel Robson. Achei legal a ideia, eu estou praticando. Então, quando eu estou procrastinando, eu preciso agir, e eu agir, tem um espaço de tempo de 5 segundos que faz você começar a desconversar a ideia. Então, ela falou que ela teve essa ideia vendo um lançamento de foguete. Achei o máximo. E eu estou praticando. Então, teve a vontade de fazer, vai fazer academia, tem a vontade de fazer atividade física, aí vai começar a vir aquela vontade de não ir, então veio a ideia, então começa a contar de trás para frente mesmo, é regressivo. Respirar, 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. A probabilidade que você continue é muito grande. Então, vem a ideia, contagem regressiva e fala. Na hora que der 1, agora, levanta e faz. Muito legal. Comece com coisas pequenas, que daqui a pouco vai virar um hábito. E você vai conseguir fazer coisas maiores. Viu? Então, existe um lapso entre pensar e agir. Então, alguns usam técnicas de respiração. Essa dica aí dos 5 segundos, 3 segundos. Isso vai te ajudar a sair desse lugar, viu? E lembrar que sair da inércia, iniciar uma ação, é um desafio. Mas eu quero reforçar que antes a gente terminar, que você é capaz. Né? Deus não fez ninguém fracassado. Então, com certeza, você nasceu para ser um sucesso. Então, quer saber um pouco mais aí sobre a análise de perfil comportamental? É libertadora, eu me chamei no WhatsApp. E hoje vai ser um prazer realmente responder para vocês, te mostrar como é que você vai ter o autoconhecimento, se descobrir. E também estou aqui à disposição, tá? Gratidão aí, Thaís, né, pelo convite. Eu quero realmente, né, vou olhar agora a tecnologia, deixar gravado lá para vocês.
E vai ser uma honra. E uma honra receber vocês aqui no Repaginar. Gratidão, gratidão. Viu? Um grande abraço. E aí nós vamos estar lá, tanto no YouTube quanto no Instagram. Ver se tem algumas perguntas aqui para poder responder. Só um minutinho antes da gente fechar. Uma pergunta? As pessoas só agradecendo, né? Foi inspirador, muito esclarecedor. Que foi, né? Agradecendo. Tá olhando aqui, que ela tá falando aqui do meu lado aqui. Grata. Vocês estão gratos. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Foi muito bom que a gente sempre olha pelo lado pessimista e você foi inspirador. Que bom. Obrigada, viu, Wagner, pelas coisas que vocês comentaram. E vou estar aqui sempre. Marília falando que mais uma vez libertador. Que bom, gente. Então, um grande dia para vocês e hoje será um dia extraordinário. Olhe lá para fora. Olhe realmente o que Deus já fez. Ele fez tudo perfeito. É só você usufruir. Você merece, tá? E te aguardo aí no sucesso. Vai me mostrando aí, depois mandando para a gente aí o quanto acrescentou para vocês. Viu? Dê um joinha e aí compartilha aí com seus amigos, tá? Grande abraço. Bom dia, bom dia, bom dia.